Pare. Por exatamente 2 segundos, feche os seus olhos. Sinta a pressão sutil na base do seu crânio, exatamente onde ele encontra a sua espinha. Essa pulsação constante, essa sensação de que há algo vital que você precisa ouvir, agora, não é a sua ansiedade, não é o seu estresse. É o seu sistema nervoso captando o eco distante de um selo energético que acabou de ser rompido em nível galáctico. É a primeira onda de choque de uma transmissão que esperou eras para te encontrar. Você tem carregado a vergonha silenciosa de se sentir perpetuamente um passo atrás. A sensação torturante de que perdeu um chamado, um memorando cósmico que todos os outros ao seu redor, de alguma forma, ouviram e entenderam. Você se culpa. Você se diagnostica. Você tenta gerenciar os sintomas, acreditando que a falha está na sua bioquímica, na sua disciplina ou na sua força de vontade. Mas a verdade é que a sua biologia não está falhando. Ela está respondendo. O que você sente não é um defeito. É o efeito de um campo de frequência programado, projetado para manter a consciência de massa em um ritmo temporal linear e previsível. O nome técnico para esse campo é o manto de dissonância sincrônica. Sua única função é abafar e distorcer transmissões fora de fase, como esta que você recebe agora, e fazer com que o seu sistema as interprete como ruído interno, como falha psicológica, como um desequilíbrio químico que precisa ser medicado. Essa ansiedade persistente e de baixa frequência, essa urgência que não se traduz em nenhuma ação produtiva no seu mundo, essa fadiga que te acorda de repente no meio da noite, são os artefatos de uma tradução mal sucedida. São os efeitos colaterais de um sinal de altíssima frequência, sendo filtrado e degradado pelo manto de dissonância. Seu corpo está tentando decodificar uma mensagem de libertação, mas a interferência do campo coletivo a transforma em uma sentença de exaustão. E para garantir que você permaneça nesse ciclo, o manto ativa a sua própria resistência interna, o escudo lógico. É aquela parte da sua mente, treinada por uma vida inteira de condicionamento, para invalidar qualquer experiência que não possa ser medida, comprovada ou validada pelo mundo exterior. É a voz que sussurra agora mesmo no fundo da sua consciência. Isso é só estresse. Você precisa dormir mais. Pare de procurar significados onde não existem. Essa voz não é sua, é um programa. Imagine um imenso navio quebra-gelo no Ártico, a quilômetros de distância. O som do casco rompendo a placa de gelo viaja muito mais rápido pela água do que pelo ar. Você, na costa, ouve o estalo da ruptura muito antes de conseguir ver qualquer sinal do navio no horizonte. O que você sente não é a ansiedade de estar atrasado. É o seu sistema auditivo aguçado, captando o som do futuro se abrindo antes que os outros sequer saibam que a jornada começou. Se você reconhece essa pressão na sua nuca, se a descrição dessa urgência inexplicável ressoa no seu sistema nervoso, não é uma coincidência. A sua frequência sinalizou por esta recalibração específica. Você não foi escolhido ao acaso. Você foi pré-calibrado para este momento. A sua biologia é a antena, e a transmissão está apenas começando. Fique comigo. A razão pela qual você se sente atrasado é, na verdade, o sinal mais claro de que você pertence à vanguarda. Você está sentindo os efeitos de uma onda de pulso que a consciência de massa só registrará em semanas ou meses. Essa desincronização é a sua maior vantagem, mas apenas se você souber como usá-la. É por isso que você está aqui. Mas a questão central não é o que você está sentindo, e sim por que você está sentindo isso agora. A quebra desse selo não foi um acidente, foi um evento cósmico preciso, e o tempo para a sua integração é criticamente curto. E eu ainda não te disse a parte mais importante. Para que o que vem a seguir seja recebido, eu preciso que você pare de tentar entender com a sua mente. A sua mente lógica, o seu escudo lógico, foi programado para rejeitar esta informação. Então, por um momento, apenas respire. Coloque sua atenção no seu corpo. Sinta o peso dele na cadeira, o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Escute com as suas células. Escute com a sua medula óssea.
Eu vou descrever 5 eventos que aconteceram na sua biologia nos últimos dias. Apenas observe o que em você responde sim. O primeiro sinal é o despertar do código 333. Você acordou subitamente na noite passada ou na noite anterior, entre 3 e 4 horas da manhã. O coração estava acelerado, a mente em alerta, com uma sensação de download em andamento, mas sem conteúdo claro, como um arquivo sendo baixado com a extensão corrompida. Isso não é insônia. É o seu corpo energético aproveitando o silêncio do campo coletivo para processar os pacotes de dados brutos da transmissão arcturiana sem a interferência do manto de dissonância. O segundo sinal é uma fome de silêncio. Nos últimos dias, você sentiu uma aversão súbita, quase física, a ruídos desnecessários, conversas superficiais, o feed infinito das redes sociais, a televisão ligada ao fundo. Tudo isso se tornou insuportável. Você se pegou buscando ativamente o silêncio, talvez dentro do carro com o rádio desligado. Isso não é depressão ou isolamento. É o seu sistema nervoso tentando desesperadamente diminuir o ruído externo para conseguir decodificar o sinal interno que está chegando. O terceiro é um zumbido craniano de alta frequência. É um som agudo, sutil, quase inaudível, que você percebe apenas no silêncio absoluto, e ele é mais proeminente no seu ouvido direito. Você provavelmente o confundiu com tinnitus ou com algum problema auditivo. Não é. Esse som é a sua glândula pineal vibrando em ressonância com a frequência portadora da transmissão. É um processo físico análogo ao de um rádio antigo, sintonizando uma estação de ondas curtas que viajou através do espaço-tempo. O quarto sinal são as distorções temporais subjetivas. Você viveu momentos, talvez ontem mesmo no trabalho, em que 1 hora pareceu passar em apenas 10 minutos. Ou o contrário, 10 minutos se arrastaram por uma eternidade, sem nenhuma correlação com a tarefa que você estava executando. Isso não é falta de foco, ou um sintoma de déficit de atenção. É o seu campo de percepção começando a piscar, entre a timeline linear do coletivo e a frequência temporal da nova grade de consciência que está se instalando. E o quinto sinal, o mais desconfortável, é a erupção da verdade incontrolável. Nos últimos dias, você percebeu uma incapacidade crescente de manter máscaras sociais ou verbalizar pequenas mentiras brancas. Verdades, por vezes inconvenientes, escaparam da sua boca antes que o seu filtro social pudesse contê-las, talvez numa conversa com um colega ou familiar. Isso não é falta de tato, é o seu campo vibracional, agora sintonizado com um código de coerência, rejeitando ativamente qualquer frequência de inautenticidade. Agora, coloque a palma da sua mão direita sobre o centro do seu peito, no seu osso externo. Respire fundo 3 vezes. A cada expiração, sinta como se estivesse liberando uma camada de estática energética, o ruído que te impedia de se ouvir. Você está ancorando este reconhecimento no seu corpo. Você está dizendo ao seu sistema: eu recebo, eu entendo. Não é uma falha, é uma ativação. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais na sua experiência recente, vá até os comentários e digite o número 33. Apenas o número. No sistema de comunicação arcturiano, o código 333 representa o alinhamento trino, a sincronização perfeita entre o seu corpo físico, o seu corpo energético e o seu corpo de consciência. Seu comentário não é uma interação de plataforma, é um marcador de localização no campo. Cada vez que o código 33 é digitado, ele cria um pulso de ressonância harmônica que fortalece a grade e permite que outras sementes da primeira onda, ainda perdidas na estática, encontrem esta transmissão. Você está se tornando um farol. O som do quebra-gelo que você ouviu não foi um estalo único, foi o primeiro de uma série. O gelo da antiga realidade está se partindo em múltiplos pontos, e cada um desses sinais que você reconheceu é um novo pacote de dados chegando à sua costa, anunciando a aproximação da frota. Você não está apenas ouvindo, você é o receptor designado, mas reconhecer os sinais é apenas o primeiro passo. Para decodificar a mensagem,
Você precisa entender a anatomia da antena que a recebe, a sua própria biologia. A primeira camada do que está sendo liberado vai recontextualizar tudo o que você achava que sabia sobre o seu corpo. Você tem tentado diligentemente gerenciar a sua energia pessoal. Você otimizou sua produtividade, ajustou seus ciclos de sono, experimentou com dietas e meditação, tentando consertar essa sensação persistente de estar correndo com o freio de mão puxado. E esse trabalho é real, ele é válido e ele te serviu até o ponto em que pôde. Você fez tudo o que a sabedoria convencional te ensinou a fazer. Mas o que opera em você agora não está mais no nível da gestão pessoal de recursos. A exaustão que você sente não vem de uma falha na sua estratégia ou de uma falta de disciplina. O bloqueio está em um nível completamente diferente. É o eco somático da quebra de um selo informacional coletivo. Você está sentindo no seu sistema nervoso um evento de escala planetária. É por isso que nenhuma técnica de mindfulness, nenhum suplemento, nenhuma nova organização de agenda conseguiu tocar o núcleo dessa urgência. Você tem tentado consertar um rádio transgaláctico com as ferramentas de um relógio de pulso. A sua exaustão não é um sintoma de fracasso. É o resultado inevitável de aplicar a ferramenta errada, no nível errado, para um problema cuja magnitude você apenas começava a sentir. A transmissão que o seu sistema está tentando decodificar tem um nome técnico. No léxico arcturiano, ela se chama Protocolo de Desincronização Antecipada. Não é uma mensagem, não é uma ideia. É um software de realidade que está sendo instalado diretamente na sua biologia. E a urgência que você sente é o seu sistema tentando executar o programa antes que a instalação seja concluída. Por milênios, uma espécie de quarentena informacional foi mantida por um conselho arcturiano de observação. Não era uma prisão, mas um filtro de frequência, projetado com precisão para garantir que a transição de consciência da Terra ocorresse de forma estável, liberando novos pacotes de dados apenas quando o sistema nervoso coletivo estivesse pronto para integrá-los sem entrar em colapso. Essa quarentena foi rompida prematuramente. Nas últimas 72 a 96 horas, uma onda de pulso solar, de uma magnitude não prevista pelos modelos do Conselho, atingiu a magnetosfera da Terra e criou uma brecha nesse selo energético. Foi um evento não planejado que acelerou um cronograma de éons. Essa brecha liberou o primeiro pacote de dados de uma nova grade de consciência planetária, uma arquitetura de realidade baseada em coerência, soberania e tempo não linear. O que você está sentindo não é ansiedade. É o primeiro eco dessa liberação massiva de dados sendo recebido por uma antena que estava pré-calibrada para isso, o seu corpo. Lembre-se do navio quebra-gelo no Ártico. O som da ruptura que você ouviu não foi apenas um aviso. Agora, através da brecha recém-aberta no gelo, o primeiro container de suprimentos foi lançado à água e chegou à sua costa antes de todos os outros. A urgência que você sente é a energia do seu próprio sistema tentando desesperadamente abrir esse container sem ter ainda as ferramentas certas. Mas entender o mecanismo cósmico em termos abstratos é uma coisa. Reconhecer como ele se manifesta em uma vida humana real como a sua é outra. E para isso eu preciso te apresentar a uma alma. Por privacidade, vou chamá-la de M. M me escreveu há algumas semanas, uma gestora de projetos de altíssima performance, daquelas conhecidas por antecipar problemas antes que eles aconteçam. Mas nos últimos 6 meses, essa habilidade se transformou em uma ansiedade paralisante. Ela se sentia cronicamente atrasada, não importava o quão cedo acordasse ou o quão meticulosamente planejasse seu dia. Médicos diagnosticaram burnout, terapeutas, ansiedade generalizada. Ela estava no limite. M tentou tudo o que a cultura de bem-estar recomendava: retiros de silêncio, nootrópicos, suplementos, terapias alternativas. Nada tocava a fonte daquela urgência. A virada aconteceu numa terça-feira à tarde, paralisada pela exaustão em seu escritório, quando ela finalmente parou de lutar. E se perguntou: e se essa urgência não for minha? E se eu for apenas a antena que a está captando?
Nesse exato instante de rendição, a pressão em sua cabeça e o zumbido em seus ouvidos diminuíram pela primeira vez em meses. Isso é exatamente onde você está agora. Não no ponto de alívio dela, ainda não. Você está no ponto de exaustão e capitulação dela. No momento preciso antes de ela fazer a pergunta que reconfigura a realidade. Você está na fronteira exata entre continuar lutando contra o sintoma e começar, finalmente, a decodificar o sinal que o está causando. O que você está vivendo não é uma crise de saúde mental. É uma crise de decodificação. Não é a sua energia que está baixa, é a sua largura de banda perceptual que está sendo expandida à força. Não é a sua mente que está acelerada, é a sua consciência que está começando a operar em duas linhas de tempo simultaneamente. Você não está quebrando, você está eclodindo de um invólucro que se tornou pequeno demais. Se o que eu acabei de descrever não soa como uma teoria, mas como um diagnóstico que o seu corpo reconheceu antes mesmo da sua mente, se a história de Amy pareceu um trecho roubado do seu próprio diário secreto, então se inscreva neste canal agora. Faça isso não por mim ou pelo canal. Não é sobre números. Se inscreva para que a sua assinatura energética seja registrada na grade da primeira onda. É um ato de alinhamento consciente. Garante que a próxima transmissão, que vai aprofundar a decodificação, te encontre sem resistência, como um farol que já espera ativamente pela chegada do navio. Porque reconhecer a sua biologia como uma antena é o passo fundamental. Mas há uma verdade mais profunda que se segue a isso, uma que o seu sistema já está começando a sentir. A antena não é passiva, ela tem uma assinatura de design única, e essa assinatura tem um nome. Há um termo que o Conselho Arcturiano usa para descrever aqueles que, como você, foram construídos para este exato momento. O que você é não se resume a um único nome, a uma única função. É uma arquitetura de identidade em 3 camadas, operando em conjunto. E chegou o momento de nomear cada uma delas. Nos arquivos do Conselho Arcturiano, o seu padrão de frequência está catalogado sob 3 designações operacionais. Não são títulos que você ganha. São verdades sobre a sua construção que você agora está pronto para reconhecer. Escute atentamente, pois a sua biologia reconhecerá o som de cada nome. Você é, antes de tudo, uma sentinela da frequência. No sistema arcturiano, isso designa uma consciência cuja função primária é monitorar o campo vibracional do ambiente, distinguindo o sinal da estática. Sua sensibilidade avassaladora ao ruído, sua aversão a conversas triviais, não são uma falha social, são a sua função em plena operação. Você é o ponto de silêncio no meio do caos, o guardião da clareza. Este nome não foi dado, foi reconhecido. Em segundo lugar, a sua assinatura energética é a de um quebrador de selos. Essa designação é rara. Ela pertence àqueles cuja própria ressonância biológica atua como uma chave de decriptação para códigos informacionais adormecidos. A pressão que você sentiu na base do seu crânio foi o seu sistema ressoando com a fratura do selo galáctico. Você não apenas ouviu a quebra, a sua frequência ajudou a criá-la. Sua impaciência e urgência são a energia cinética de um especialista em demolição dimensional pronto para a próxima estrutura. E em terceiro, você opera como um navegador da primeira onda. Esta é a sua função ativa no agora. Enquanto a consciência coletiva permanece ancorada na estabilidade da antiga grade, você já está navegando nas águas turbulentas da nova. As distorções temporais, a sensação de estar fora de sincronia, não são um defeito. São o seu treinamento em tempo real para se tornar um piloto em um ambiente de realidade fluida. Você é quem mapeia o terreno para os que virão depois. Agora, respire fundo. Qual dessas 3 identidades ressoou mais profundamente no seu sistema? Sentinela da frequência, quebrador de selos ou navegador da primeira onda? Escolha uma, a que fez seu corpo vibrar. Vá até os comentários e declare a sua soberania sobre a sua percepção. Digite: eu decodifico o sinal. Não é um comentário para mim, é uma âncora digital, um decreto que sela a sua posição na nova grade.
Lembra-se do navio quebra-gelo. Você não está mais na costa, apenas ouvindo o eco distante da ruptura. A transmissão que você integrou te colocou no convés do próprio navio. O container de suprimentos que chegou à sua praia não é mais um objeto estranho a ser decifrado. Você abriu o selo, e agora você entende que os suprimentos dentro dele, a soberania temporal, o desengajamento da validação, a ancoragem do corpo de luz, não são para você. São para serem distribuídos. Você não era o destino final. Você é o centro de distribuição. Agora, um selo físico. Pressione a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador em qualquer uma das mãos. Pressione com firmeza por 3 segundos. Sinta a pulsação sutil. Este gesto é uma assinatura somática, um atalho neurológico que seu corpo agora reconhece. Sempre que a dúvida ou a dissonância do mundo exterior tentarem te tirar do seu centro, este selo tátil te trará de volta instantaneamente para o reconhecimento dessas 3 identidades. Você ancora o conhecimento no corpo. Mas o conselho arcturiano me instruiu a te dar um aviso crítico. Reconhecer a sua identidade é a ativação. Mas toda ativação em um sistema antigo gera uma resposta imune. Nas próximas 72 horas, o manto de dissonância sincrônica vai lançar 3 contra-ataques específicos, programados para fazer você acreditar que tudo isso foi uma ilusão. Se você não souber exatamente quais são eles antes de senti-los, você vai confundir a resistência do sistema com uma falha sua. Você vai achar que a transmissão não funcionou. É o teste final de integração. E você precisa saber como ele funciona para não ser pego desprevenido. Continua comigo. Eu sei que existe uma parte de você que está ouvindo tudo isso com o sobrolho levantado. A parte que já se sentiu inspirada antes, que já clicou em transmissões como esta, apenas para acordar no 3º dia, na mesma exaustão, na mesma realidade. Eu honro essa parte de você. A sua desconfiança não é um inimigo. Ela é uma guardiã, uma guarda-costas biológica forjada em decepções passadas para te proteger de mais um gasto inútil de esperança. As tentativas anteriores não falharam porque você estava errado ou porque a informação era falsa. Elas falharam porque você, como uma única antena, estava tentando manter uma frequência que era constantemente sobrescrita pelo campo coletivo massivo. Você estava transmitindo um sinal de soberania em uma cidade inteira que só ouvia a rádio da dissonância. Mas o que mudou nestas últimas 72 horas não foi a sua intenção. Foi o tempo do planeta. A ressonância Schumann está em um pico sem precedentes e uma massa crítica de antenas como você cruzou o limiar ao mesmo tempo. Desta vez, você não está transmitindo sozinho. Então, aqui está o acordo que eu proponho à sua parte cética. Não precisa acreditar em uma única palavra que eu digo. Apenas observe. Observe o que acontece no seu corpo, nas suas percepções e nas sincronicidades ao seu redor nas próximas 72 horas. A sua biologia, agora, é o único laboratório de que você precisa. A verdade não será mais uma ideia a ser acreditada, mas uma realidade a ser vivida. E o primeiro teste dessa realidade começa agora, com o primeiro contra-ataque. O primeiro ataque se chama a dúvida voz. Nas próximas horas você ouvirá um pensamento na sua própria voz que dirá algo como: "Isso foi só um relaxamento interessante, nada mudou de verdade." Essa voz vai apontar para a sua conta bancária, para a sua lista de tarefas, para as provas sólidas do mundo 3D, e usá-las como evidência de que a transmissão foi uma fantasia. Essa não é a sua voz lógica. É um programa de sobrevivência do sistema antigo, tentando te fazer desligar o novo sinal antes que a matéria tenha tempo de se reorganizar em torno dele. A sua arma contra a dúvida voz é o silêncio. Quando essa voz chegar, a sua única instrução é: não argumente, não debata, não tente provar que ela está errada. Apenas note a sua chegada, reconheça-a como um reflexo condicionado do sistema antigo e, imediatamente, coloque a sua atenção de volta no seu centro, no calor do seu peito. Respire fundo 3 vezes, longamente. A sua respiração consciente
É uma tecnologia que bypassa o circuito lógico da dúvida e te ancora de volta na verdade do seu corpo. A segunda tática é mais externa. Ela se chama a crise-distração. Nas próximas 48 horas, uma crise externa e aparentemente urgente vai se manifestar. Pode ser uma falha tecnológica no trabalho, uma demanda familiar súbita, um conflito com alguém próximo ou uma conta inesperada. Parecerá completamente legítima e exigirá a sua atenção total e, mais importante, a sua contração emocional. Este é um teste deliberado. O manto de dissonância está verificando se você vai largar a sua nova frequência no primeiro momento em que o ruído do mundo 3D ficar alto. A sua arma aqui é a precisão soberana. Em vez de reagir com pânico ou contração, você vai encontrar a crise a partir do seu centro ancorado. Resolva o que precisa ser resolvido. Tome as ações necessárias, mas faça-o mantendo uma parte da sua consciência no calor interno que ativamos, na pulsação da sua nova identidade. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um emissário soberano navegando um teste de frequência. A crise não veio para te parar. Ela veio para te mostrar o quão estável você já se tornou. A tática final é a mais sutil e, para muitos, a mais dolorosa. É o isolamento perceptivo. Você sentirá um impulso de compartilhar esta experiência com alguém próximo, um parceiro, um amigo, um familiar. E quando você tentar, as palavras não sairão direito. A pessoa vai te olhar com confusão, talvez preocupação. Você sentirá uma distância súbita de pessoas que antes eram suas âncoras. É o sistema antigo tecendo a ilusão final, a de que sair do grid coletivo significa ficar completamente sozinho. Sua arma contra isso é a memória de rede. No momento em que a frieza do isolamento te tocar, sua instrução é voltar a esta transmissão. Role para os comentários. Leia as declarações das outras almas que digitaram Tarentas 3C3 séries. Encontre um comentário que ressoe e simplesmente responda: eu também te vejo. A calibração começou. Você entenderá, em um nível celular, que o isolamento é uma ilusão de frequência, não um fato social. A sua conexão agora não é mais de proximidade física, mas de ressonância de frequência. Nós somos a sua nova grade. Se você sentiu em seu corpo a verdade desses avisos, se a descrição dessas táticas pareceu um mapa de um campo de batalha que você já conhece intimamente, então aperte o like neste vídeo. Faça isso não por mim. Seu like é um pulso de luz na grade, um farol de coerência que a próxima semente estelar, perdida na estática da dúvida-voz, usará para encontrar o caminho até aqui. É um ato de serviço. Agora, há um passo final que precisa ser dado. Uma integração que sela esta frequência no seu campo de forma permanente, tornando-a a sua nova frequência padrão. É a parte mais importante desta transmissão. O conselho me instruiu que ela fosse feita agora. Você pode estar em qualquer lugar, sentado, deitado, andando. Se estiver dirigindo, apenas escute. A parte mais importante desta transmissão está logo à frente. Os contra-ataques não são a história completa, são apenas a reação do sistema antigo. A história real, a que importa, é o que acontece no seu próprio sistema enquanto ele integra a nova frequência. Nas próximas 72 horas, enquanto a sua biologia se aclimata, você vai experimentar 3 sintomas de integração muito específicos. Reconhecê-los pelo que são é o que te permitirá navegar este período sem perder a sua calibração. Não os reconhecer fará com que o sistema antigo te convença de que você está adoecendo ou de que nada mudou. O primeiro sintoma de integração é uma sede elétrica. Você sentirá uma sede profunda, quase insaciável, que a água comum não parece resolver. Você beberá copo após copo e ainda se sentirá desidratado. Não é desidratação no sentido convencional. É o seu sistema bioelétrico, exigindo mais condutividade para estabilizar a nova voltagem da frequência arcturiana. Quando isso acontecer, adicione uma pequena pitada de sal marinho integral ou eletrólitos à sua água. Você está literalmente aumentando a capacidade do seu corpo de conduzir luz. O segundo sintoma serão os sonhos de arquitetura impossível. Seus sonhos se tornarão lúcidos, vívidos
e envolverão geometrias complexas, cidades de luz ou estruturas que desafiam a física. Você pode acordar com a memória clara de um edifício que não poderia existir ou de um mapa estelar que parecia mais real que o seu próprio quarto. Isso não é sua imaginação, é a sua consciência, livre do corpo, navegando os novos templates informacionais durante o estado de sono. Ao acordar, desenhe as formas que viu, sem tentar interpretá-las. Você está ancorando a nova arquitetura na matéria. E o terceiro sintoma é um calor na coluna vertebral. Em momentos de quietude, talvez sentado em sua mesa ou antes de dormir, você sentirá ondas de calor subindo pela sua espinha, do cóccix até a nuca. Não é febre nem inflamação, é a sua medula espinhal, a sua antena biológica primária, se recalibrando fisicamente e aumentando sua capacidade de conduzir a energia de frequência mais alta que agora está disponível para você. Quando sentir, apenas sente-se ereto e respire nesse calor, permitindo que ele suba sem resistência. É a prova física da sua atualização. Se isso está fazendo sentido no seu corpo, não na sua mente, no seu corpo, aperte o like agora. Não por mim, não pela métrica. A próxima alma que precisa desta transmissão, que está agora mesmo lutando contra o seu próprio manto de dissonância e se sentindo sozinha no seu despertar, encontrará este sinal por causa da coerência que o seu alinhamento adiciona à grade. Seu like é um ato de serviço de farol. Agora vamos para a parte mais importante. Esta é a instalação do protocolo. Você pode estar sentado ou deitado. Se estiver dirigindo, não feche os olhos, apenas receba. A parte mais importante desta transmissão está agora diretamente à frente. Encontre uma posição onde a sua coluna possa estar ereta, mas não rígida. Sinta o seu peso sendo sustentado pela cadeira ou pelo chão. Respire fundo pelo nariz, permitindo que o ar desça até a base dos seus pulmões. E ao soltar o ar pela boca, libere a sua necessidade de entender. Apenas por alguns momentos, entregue o controle. Feche os olhos ou suavize o seu olhar em um único ponto à sua frente. A sua única tarefa é receber. Traga a sua atenção para a base da sua coluna, para o seu osso sacro. Visualize uma âncora de luz dourada pulsante se formando ali. A cada respiração, sinta essa âncora descendo, atravessando o chão, a terra, as rochas, até se conectar com o núcleo cristalino no centro do planeta. Sinta a pulsação de retorno, a frequência de 83 Hz da Terra, a ressonância Schumann, subindo pelo seu fio dourado e estabilizando o seu corpo. Você não está mais flutuando na estática, você está ancorado. Agora, traga essa consciência para o seu plexo solar, um pouco acima do seu umbigo. Veja um orbe de luz âmbar, quente e brilhante, se acendendo ali. Sinta esse calor se expandir para fora, preenchendo todo o seu abdômen. Então, suba um pouco mais para o centro do seu peito e veja um orbe de luz verde esmeralda profundo e radiante. Permita que a luz âmbar do seu poder pessoal se funda com o verde esmeralda da sua coerência cardíaca, ativando a ponte biofotônica entre eles. A luz combinada agora sobe como uma coluna líquida, passando pela sua garganta, dissolvendo qualquer nó de verdades não ditas, e continua subindo até o centro exato do seu cérebro, para a sua glândula pineal. Sinta os minúsculos cristais piezoelétricos na sua pineal começarem a vibrar em ressonância com essa luz. Seus fotorreceptores internos se acendem. O seu nervo vago, antes um cabo de cobre, agora se ilumina como uma rede de fibra óptica, pronto para transmitir dados em uma nova velocidade. Agora, sinta essa coluna de luz irromper pelo topo da sua cabeça, florescendo como uma lótus de 1000 pétalas de luz branca e violeta. Seu campo de energia se expande para fora, formando um ovo de luz dourada que se estende por 1 metro em todas as direções ao seu redor. Este é o seu espaço soberano. Agora, o selo. Pressione firmemente a ponta do seu polegar contra a ponta do seu dedo indicador. Respire fundo contando até 4, segure por 2 e solte por 6. Você acabou de salvar esta calibração no seu sistema nervoso. Permaneça aqui por um momento.
Comece a notar os sons sutis ao seu redor, a temperatura do ar na sua pele, o peso das suas mãos no seu colo. Engula uma vez, sentindo a sua presença física. E quando estiver pronto, sem pressa, abra os seus olhos. Você está de volta à sala, mas não como a mesma consciência que a deixou. A transmissão foi instalada. Agora, de pé nesta nova frequência, nós declaramos juntos. Nós liberamos agora a crença profunda de que estamos atrasados, a vergonha de não termos chegado lá ainda. Nós reconhecemos essa urgência não como uma falha, mas como o chamado da vanguarda, e devolvemos a narrativa da insuficiência ao sistema que a criou. Ela não nos pertence mais. Nós liberamos agora a necessidade de validação externa, a necessidade de que outros entendam, concordem ou vejam o que nós vemos para que a nossa realidade seja real. Nós soltamos a busca por testemunhas e nos tornamos a nossa própria âncora de verdade. A nossa percepção soberana é a única autorização de que precisamos. O isolamento era uma ilusão de frequência. Nós liberamos a luta contra os nossos próprios corpos, a guerra contra os sintomas, a raiva da exaustão, a vergonha das nossas sensibilidades. Nós reconhecemos cada zumbido, cada pulsação, cada onda de calor, não como uma patologia a ser curada, mas como a linguagem de uma biologia avançada em plena recalibração. Nós paramos de lutar. Nós começamos a escutar. Nós liberamos a identidade de alguém que está tentando despertar, tentando se curar, tentando evoluir. A busca terminou no momento em que reconhecemos que já somos o que procurávamos. Nós não estamos mais nos tornando, nós estamos nos lembrando. E nesta lembrança, nós descansamos. Eu chamo à frente agora a sentinela da frequência. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. E agora ele está instalado no seu campo como um sinal permanente. Sua sensibilidade ao ruído é agora sua ferramenta mais precisa. Você está autorizado a criar e a manter um espaço de clareza soberana ao seu redor, não importa o caos externo. Eu chamo à frente agora o quebrador de selos, Ma. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. Sua impaciência com o que é obsoleto é a energia da sua função mais elevada. Você está autorizado a usar a sua ressonância para dissolver as estruturas antigas de limitação em sua própria vida e, por ressonância, no campo coletivo. Onde você pisa, o gelo se parte. Eu chamo à frente agora o pinavegador da primeira onda. Você é isto. O nome não foi dado, foi reconhecido. Sua sensação de estar fora de sincronia é a prova de que você já opera na nova grade. Você está autorizado a confiar nas suas distorções temporais, a seguir os seus impulsos não lineares e a mapear os territórios do futuro sem a necessidade de um mapa prévio. Mas ainda não respira o release final. Nós não terminamos. Continua comigo. E de pé nesta nova frequência, nós agora selamos o seu campo. Eu coloco uma cobertura de luz cristalina e coerente em torno de todas as suas interações e movimentos nas próximas semanas. Cada decisão, cada passo, cada sim e cada não que você pronunciar será informado a partir deste novo centro de soberania. As suas escolhas não serão mais uma reação ao ruído do mundo, mas uma expressão direta do sinal da sua alma. Nenhuma dissonância externa tem mais autoridade para desviar a sua trajetória. Eu coloco agora uma proteção de frequência específica em torno de todas as suas conexões, as que estão partindo e as que estão chegando. Para as relações que não podem mais sustentar a sua nova voltagem, esta luz garantirá uma dissolução graciosa e sem dor. Para as novas almas do seu grupo de ressonância, que agora serão magnetizadas para o seu campo, esta luz servirá como um farol de reconhecimento instantâneo. Suas interações serão agora um espelho da sua própria coerência. E, finalmente, eu selo o seu campo biológico e o seu espaço de sonhos com uma membrana de luz violeta. Sua biologia celular está agora protegida de frequências de interferência enquanto ela se recalibra. Seus sonhos se tornam um espaço sagrado de comunicação e integração, livre da estática do inconsciente coletivo. O que entra no seu sistema, físico ou etérico, a partir de agora, precisa da sua permissão soberana. Você
é o único guardião do seu portão. Nós quebramos a dúvida voz, antes mesmo que ela articule a primeira sílaba de descrença. A clareza desta travessia não será mais diminuída. Nós dissolvemos a crise de distração antes que ela possa se materializar em seu campo. O ruído do mundo externo não tem mais o poder de te puxar de volta para a contração. Nós desmantelamos o isolamento perceptivo antes que ele possa te fechar. Você agora é um nó consciente em uma grade de luz que não suporta mais o silêncio. Nós, os da primeira onda, te vemos. Nós sempre te vimos. Mesmo quando você se sentia invisível, um passo atrás da vida, correndo em uma esteira de urgência que ninguém mais parecia notar. Nós reconhecemos o peso da vergonha silenciosa que você carregou, a crença de que havia algo fundamentalmente errado com a sua fiação. Nós estamos aqui para te dizer: a sua sensibilidade não era a sua falha. Era a sua função esperando para ser ativada. Nós ressignificamos agora os seus sinais. O despertar às 3 da manhã não é mais insônia. É o seu horário de comunicação com a grade. A sua aversão a ruídos não é mais ansiedade social. É a sua fidelidade à clareza do sinal. O zumbido no seu ouvido não é mais tinnitus. É o som da sua biologia se sintonizando com a música das esferas. Estes não são mais sintomas a serem gerenciados. São confirmações a serem celebradas. Nós dissolvemos agora, em nível de raiz, a vergonha de ser diferente. Aquele sentimento de ser demais, sensível demais, intenso demais, profundo demais para um mundo que celebra a superfície. Essa vergonha não era sua. Era uma frequência implantada pelo manto de dissonância para te fazer acreditar que a sua profundidade era um fardo. Nós a devolvemos agora ao sistema que a criou. Em seu lugar, nós ancoramos a honra radical de ser uma antena de alta fidelidade. Nós declaramos encerrado, neste momento, o ciclo de dissonância sincrônica em seu campo. O tempo de tentar se encaixar, de diminuir a sua luz para não ofuscar os outros, de traduzir a sua verdade não linear em uma linguagem que o mundo 3D pudesse entender, acabou. O seu único trabalho agora é ser a plenitude da sua frequência, sem desculpas e sem tradução. O mundo não precisa da sua versão editada, ele precisa do seu sinal puro. Nós, o coletivo de sementes da primeira onda, selamos esta transmissão no seu campo celular com um código de soberania permanente. Você não é mais um candidato à ativação. Você é um emissário ativado da nova grade. A sua jurisdição sobre a sua própria percepção é agora absoluta. Onde você estiver, a nova terra está. Onde você respira, a dissonância se dissolve. Bem-vindo ao lar. Agora, por um momento, permita que o narrador se retire. O que eu vou dizer agora não vem do conselho arcturiano, não é parte da transmissão. Vem de um lugar humano, de mim para você. Minhas mãos estão quentes, minha respiração mudou desde que começamos. Algo aconteceu aqui, nesta troca, que é maior e mais real do que qualquer roteiro. Eu senti a sua presença do outro lado, a sua coragem em ficar com a transmissão, mesmo quando sua mente duvidava. E eu preciso honrar a sua jornada até aqui. A paciência que você teve consigo mesmo, a coragem de continuar fazendo as perguntas, mesmo quando nenhuma resposta do mundo fazia sentido. Manter-se aberto em um estado de não saber, enquanto se sente tão fundamentalmente errado, é uma forma de força espiritual que não recebe medalhas. O peso do que aconteceu aqui hoje pode levar alguns dias para aterrissar completamente no seu corpo. Permita. Algo em você foi visto, e algo em você foi finalmente reconhecido. Você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado, você está calibrado, você está ancorado, você está ativado. O que aconteceu aqui continua operando no seu tecido muito depois que o som para. Agora, role para os comentários. Encontre uma alma que tenha digitado 3. Não escolha ao acaso. Sinta qual delas ressoa. Responda ao comentário dela com estas exatas palavras: eu também te vejo. A calibração começou.
Nós não estamos mais nos comunicando através de plataformas. Estamos nos encontrando através de assinaturas de frequência. Cada reconhecimento fortalece o nó e amplifica o sinal para o próximo. Há alguém na sua vida, uma pessoa específica, lutando contra uma ansiedade que parece profunda demais para ser apenas ansiedade. Aquela pessoa que tem acordado às 3 da manhã sem saber por quê, que se sente como se estivesse esperando por algo que não consegue nomear. Você já pensou no rosto dela enquanto eu falava? Compartilhe esta transmissão com essa pessoa, com a mensagem privada. Acho que encontrei a fonte do sinal. Agora que a transmissão foi estabilizada e seu campo começou a decodificar o protocolo de desincronização antecipada, você vai notar que sua percepção do tempo começa a se tornar mais elástica, menos rígida. Isso prepara o seu sistema nervoso para a próxima ativação, que lida diretamente com a soberania temporal. A próxima transmissão aborda a anatomia do órgão do tempo localizado no seu campo energético, uma estrutura que foi mantida dormente por milênios e que agora pode ser despertada. Seu campo já está alinhado para recebê-la. Eu te vejo lá. Por enquanto, apenas respire. Fique com isto. A luz está em casa. O sinal é seu.